Fala galera, Sil Bezerra aqui. O pessoal estava me pedindo para passar um pouquinho do que eu utilizo nos meus gráficos, né? Eu vou passar para vocês aqui na minha tela da Binance o que eu utilizo de média, tá? No meu gráfico, eu utilizo sempre uma média de 9 períodos, que é essa verdinha, uma média de 61 períodos, que é essa amarela, e uma média de 161. Eu vou mudar a cor dela aqui, eu vou colocar sequencial, o verde, o amarelo e o vermelho, tá? Para a gente manter um padrão. A minha de 161 é a vermelha, tá ok? Qual é a minha forma de enxergar o operacional com essas três médias? A média verde, que é a de 9 períodos, ela me serve como uma linha de tendência, tá? Ao invés de eu ficar riscando aqui no gráfico uma linha de tendência, eu utilizo a média de 9, olha. Linha de tendência, vou mudar a cor dela aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Linha de tendência é essa branca. A espessura dela, vou aumentar a espessura. Linha de tendência é essa branca. Olha lá o preço. Testou, perdeu linha de tendência, porque ele está perdendo junto com quem? Com a média de 9, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó, linha de tendência. Linha de tendência. Ó, preço perde linha de tendência junto com a média de 9. Isso aqui num time frame de 4 horas, de 12 horas, tá? Diário, semanal, gráficos longos, tá? Isso aqui não é para pilotar Fórmula 1, é gráficos longos. Se você utiliza day trade em gráfico de 15, de 5 minutos, que eu acho isso uma loucura, você fazer isso operando no mercado cripto, é suicídio do seu dinheiro, mas como cada um é responsável por a sua grana, né? Então você decide o que você faz. Mas eu utilizo gráficos longos, tá, cara? Gráficos longos você pega a tendência. Em vez de você pegar 2%, gráfico longo você pega 50, 60, 70, 80%, 100, 200, 300%. Depende do teu objetivo, né? A forma que você carrega a tua operação. E eu, seu Bezerro, opero assim. Não utilizo o gráfico curto. Já fiz isso operando o índice, né? Operava gráficos curtos no índice Bovespa aqui no mini índice, mini dólar, mas isso aí, cara, é loucura. Você fica doido operando isso aí. Dá para ganhar dinheiro, mas é um giro louco. É giro louco. Então, não, cada um decide o que faz, né? Mas beleza, voltando, média de 9, que é essa verdinha, me serve como uma referência, uma linha de tendência, tá? Mas quem é o meu guia principal dentro de um time frame de 4 horas é a média longa, média de 61 e de 161. 61 é onde o quê? Onde está a minha zona de normalidade, tá? Quando você estuda a estatística, você vai entender que a zona de normalidade é a região aonde o preço, aonde determinado valor costuma ter estabilidade, tá? Zona de normalidade. É onde o preço tende a estar no seu normal, que é o que já diz, normalidade, tá? Quando está tudo bem, não tem nenhuma uma coisa extrema, é onde o preço tende a estar, tá? Então, essa minha média de 61 é a minha zona de normalidade. E aí você me pergunta por que você utiliza essa média de 61 e por que ela é a sua zona de normalidade? Porque quando eu traço uma retração de Fibonacci, vamos lá, eu peguei o fundo e o topo. Aonde é que o meu preço está batendo e onde é que está entrando novamente a força compradora na tendência de alta? Região de 50% de Fibonacci, tá? Essa região de 50, 61,8, entre o seria que esse retângulo entre os 38 e o 61,8, essa região é a minha zona de normalidade, onde o preço tende sempre a voltar. Ele estica para buscar outros objetivos e ele faz a retração em 50, a região entre o 38 e o 61,8. E nessa região eu vou encontrar a entrada junto com a média de 61, observando o dinheiro esperto, a força compradora ou a força vendedora.
é onde eu vou achar o melhor preço. Se eu quero comprar, eu não quero comprar caro aqui no topo, eu quero comprar barato. Então eu vou comprar aqui, tá certo? Eu vou comprar barato. Se eu quero vender, eu não vou vender barato, eu vou vender caro. Então, eu sempre vou vender no preço melhor. Então, quando você opera, você tem que sempre procurar isso. Se você quer comprar, procura retração, compra no lugar mais barato, não vai comprar no topo. Se você comprasse no topo aqui, ó, o mercado está subindo, corrigiu um pouquinho, lateralizou aqui, ele veio fazendo uma cunha ascendente, lateralizou, rompeu essa cunha, veio, faz uma nova lateralização e aqui, pum, rompeu. Aí você foi lá todo alegre e comprou. O que aconteceu com o mercado? Desabou. O mercado desabou. Vamos ver quanto tá essa perna aqui. Vamos olhar aqui, ó. Vai colocar mais para baixo um pouquinho, só para ver quanto você estaria tomando uma surra aí. Ó, 30%, uma queda de 30% você estaria amargando. 30% do seu capital estava sendo corroído nesse período. Por quê? Porque você fez uma entrada errada, entrou no topo. Então é por isso que o seu bezerro utiliza essa média de 61 aqui como uma referência, tá? Porque sempre as melhores entradas eu encontro aqui nessa média de 61. Ele vai calhar justamente com 50% de FIBO, tá? Vamos só jogar aqui para a gente ter mais um exemplo. Olha só, o preço caiu, tocou em 50% e voltou. Ele, beleza, se segurou aqui nessa região e voltou para cima. Mas se eu estou operando vendido aqui, se eu estou operando vendido, vendi aqui quando perdeu essa região, quando deu esse breakout aqui, ó. Ele faz o breakout e aí eu estou vendido. Pum, olha lá, buscou 100%, né? Mas aí eu falar, ele retornando, eu vou vender mais um pedacinho. Vendi aqui, ó, caro, mais um pedaço. E aí, posso ter realizado aqui. Aqui seria o 38, tá? Eu teria realizado aqui. Tá certo? Então, essa é a minha referência e a minha sustentação, onde o preço não fica longe, mesmo em queda, mesmo em alta, ele não pode se distanciar muito, porque se distanciar muito, eu fico preocupado porque eu posso ter um retorno brusco, aqui, média de 161 e média de 61. Se o preço fica muito longe dela, aqui, ele abriu muito, o que ele pode me dizer? Pode me dizer que tem uma realização rápida e com muita força, né? Então, como ocorreu aqui, ó. Mesmo que ele buscou a minha região de previsão, que era 50% de FIBO, mas foi uma realização brusca, rápida, né? Olha só, quantos candles? 4 candles, ele me deu 30% de queda. Então tem que ficar atento com isso, tá? O preço abriu muito essas bandas aqui, é quase uma banda de Bollinger essas médias que eu utilizo. A central 61, 9 e 161. Ele abriu, então teve uma queda brusca, tá? E aí ele aproximou de novo, então tem que ficar atento. Se ele estiver muito aberto, pode ser que tenha uma correção rápida, tá? Então esse é um dos pontos que eu utilizo para operar, tá certo? Agora, o segundo ponto que eu utilizo nas minhas operações é a minha estratégia de rompimento, tá? Qual que é a minha estratégia de rompimento? Eu não opero o rompimento na primeira vela, tá? Na vela que rompeu o movimento. Tem uma lateralização. Deixa eu fazer a marcação aqui. Tem uma lateralização acontecendo do preço. Tá? Aqui a lateralização. Vou mudar a cor, porque para você enxergar melhor aí. Aqui. Tem uma lateralização acontecendo. O preço está brigando dentro desse range aqui. Aqui eu estou só observando, não faço nada. Não sou maluco de entrar em uma lateralização. Formou um pivô, ele veio, rompeu. O que eu faço? Compro aqui no rompimento? Não. Eu preciso de uma confirmação, porque se eu compro aqui e eu estou só fazendo uma operação de trade, eu posso ser estopado, tá? Então aqui, ó, o preço foi, fez o pullback e aí ele retorna. E quando ele rompe, a máxima aqui do candle anterior é meu ponto de compra, tá? Então sempre utilizo o quê? Ele faz o rompimento,
Deixa eu pegar aqui uma linha novamente, tá? Índice tendência, manter o desenho contínuo, veio, fez o rompimento aqui, ó, tá? Fez o movimento do rompimento. Depois do movimento do rompimento, ele faz um pullback e aí ele retoma o movimento, olha só, tá? Então é isso que eu opero. Eu opero dessa forma. O preço precisa vir, romper. Quando ele rompe, eu espero que ele corrija. Corrigiu, aí eu entro novamente quando ele rompe essa região da máxima, que foi o meu pullback, tá? Ah, você vai pegar e me falar, não, seu Bezerra, mas aí você está entrando já, está andando no mercado. Cara, a minha preocupação é de que a minha operação não volte na cara e eu não tenha prejuízo. Uma das coisas que eu aprendi com o professor André Machado é o seguinte: proteja ferozmente o seu capital. Igual meu neném aqui, ó, deu um grito feroz aqui do lado. Tá aqui do lado aqui, deu um grito feroz agora. Por quê? Porque o pai está ensinando aqui, ó. Proteja ferozmente o seu capital. Isso que o André Machado ensina no curso dele, cara, o Ogro, é sensacional. Porque tem muita gente que está operando e entra em qualquer operação, não tá nem aí, cara. Toma stop na cara, não, de repente quebra, não tem mais como estar atuando no mercado porque quebrou e vai lá reclamar, falar que eu estava operando na bolsa, estava operando cripto e quebrei, perdi tudo. Mas é por quê? Porque tem um operacional negligente, não se protege, tá? Então, uma das coisas que eu aprendi com o professor André Machado, até referência para ele aí, quem quiser seguir lá o conteúdo do professor André Machado, ele tem um curso também, além de ter a sala operacional dele paga, ele tem um curso gratuito que ele disponibilizou, cara, é muitas horas de análise técnica. O André Machado é um dos maiores traders do Brasil, tá? Então eu aconselho, segue o canal dele, todos os dias tem um morning call lá no YouTube. Muito bom, cara, muito bom esse professor. Siga ele lá, você vai aprender demais com ele. O cara é muito bom, tá? Mas esse segundo ponto que eu queria passar para vocês hoje é o meu operacional de rompimento, tá? Eu só compro quando ele faz o pullback, ou só vendo se ele fizer o pullback. Se ele não fizer, eu não vou entrar numa barra que vai voltar na minha cara, tá? Entrar no meio, você vai ficar ali perdido, cara. Você fica numa operação, no mato sem cachorro. Então, é isso que eu faço, tá? Esse é um dos pontos que o seu Bezerra utiliza para operar, tá ok? Então, essa é um ponto que eu estava passando para vocês de estudo. E só lembrando a galera que o seu Bezerra aqui traz estudos, tá, galera? Eu não trago indicação de compra, não falo para você, compra isso, compra aquilo. Eu estudo gráfico, estudo algumas empresas, alguns tokens, tá? Igual eu tô compartilhando com a galera aqui a Dentcoin, porque eu tenho analisado ela como uma boa situação de estudo gráfico, tá? Uma boa situação de estudo gráfico de movimento amplo e tenho analisado fundamentos dela, tá? Que nessa questão de crescimento de tokens aí dessa nova geração que está entrando após Bitcoin e Ethereum, tá? Essa rede que está se abrindo de um futuro para frente, Dentcoin ela tem um grande espaço aí e eu escolhi estar nela, né? Não digo para você porque você tem que decidir o que você faz, mas eu escolhi estar nela. Eu li a proposta dos caras, eles têm uma forma de operacional assim muito interessante. Eles querem descentralizar a telefonia. Então, o seu pacote de dados que você utiliza aqui no Brasil, você pode utilizar na Espanha, você pode utilizar na Turquia, onde você estiver. Você não precisa trocar de chip do teu celular, né? E o interessante é que o Dent, ele já está disponível no iOS, no Android, então está crescendo demais, né? E uma das últimas coisas que aconteceu foi que aparentemente ele está fechando uma parceria com a Starlink, né? Então o projeto tende a crescer bastante. Então não é indicação de compra, você pega, faz a sua análise, estuda, tá? Procura saber, sempre procura o site do token, procura o site onde está falando sobre a cripto, procura as redes dela, tá? Vai estudar um pouquinho, entra no CoinMarketCap, lá você estuda sobre os ativos, vê a quantidade de tokens do mercado, vê o total do capital, tá? Então estuda aí, faça suas análises. É só uns toques do seu Bezerra de como melhorar seu operacional, tá? Como melhorar a sua estratégia dentro do mercado para sobreviver junto com os grandes players, tá?
Então, fica aqui um abraço do seu Bezerra, uma boa noite. Esse é o nosso resuminho aqui de como eu opero, tá certo? Um abraço, boa noite.